fui olhar, 17-16. Palmeiras e LDU, normal. Defesas do goleiro, 3, 4, 4 pro Carlos Miguel, 3 pro goleiro deles lá, normal, assim, nada de excepcional. Mas eu acho que a gente começa na escalação. A gente começa quando sai a escalação, colocam lá o campinho. Zaga. Gomes e Murilo. Colocou os cobras, certo? Normal. Alguém olhou Gomes e Murilo e falou, não, tinha que ser o Mikael, não, tinha que ser o Fux. Acho que não. Gomes e Murilo, estava todo mundo de boa. Problema nenhum. Kelvin e Piquerez nas laterais. Normal. Alguém estranhou alguma coisa? E não. Ali acho que a gente faria a mesma coisa. Aí começa. A entrada do Martínez, do M. Martínez no lugar do Aníbal Moreno. A gente já tinha conversado aqui que o Aníbal Moreno estava abusando do direito de errar. Ele já tinha errado no jogo do Flamengo. Ele já tinha sido o grande responsável pela eliminação na Copa do Brasil ao ser expulso. Ele garoteou cedo naquele jogo lá, né? Era de se compreender que o Aníbal saísse para a entrada do M. Martínez. Mas o Abel disse na coletiva, a gente vai ver já já, que ele saiu por lesão. Então não foi uma opção do técnico tirar o Aníbal Moreno, foi uma opção por lesão, por isso que o M. Martínez entrou. Andreas. Tem que jogar, chat. Andreas tem que jogar. Quem tem dúvida que o Andreas joga. E aí vem a escolha pelo Veiga. Na frente a gente não vai nem discutir. Pô, cara, esta live aqui tá falando do Veiga desde janeiro. Desde que a gente começou a vislumbrar o Palmeiras do Mundial, o Palmeiras da janela, o Palmeiras... E eu já falava aqui para vocês que eu achava que o Veiga estava com um problema no Palmeiras. Porque ele é ídolo. Falava para vocês que ou ele saía e ganhava um dinheirinho, ia jogar no Qatar, sei lá. Ou ele fica para ser ídolo, porque ele é um cara muito importante nesses últimos anos. Mas que hoje, do jeito que o Palmeiras joga, com essa evolução que o Palmeiras teve, com as atualizações, como o Abel gosta de falar, do time do Palmeiras, eu não via o Veiga mais jogando nesse time. Eu vi o Veiga jogando no time B. Quando eu fosse jogar Campeonato Brasileiro e tivesse um jogo com um time misto, ele entra jogando principalmente no... Mas a escolha pelo Veiga ontem me causou estranheza na hora que saiu a escalação e acho que ela foi... Ela talvez seja a única coisa que a gente pode falar que é um erro. Né? Eu não sei o que o Abel pensou, a gente vai ouvir ele já já. Mas o Veiga, quando você vai jogar contra um time equatoriano na altitude, você tem que priorizar um time físico, certo? Vocês concordam também, chat? O Galo fez isso na terça-feira. Você tem que ter mais fisicalidade, você tem que ter um pouco mais de correria e força e mordida, porque senão eles vão te atropelar lá. E acho que a escolha do Veiga, o Veiga ele é um cara que oferece muito pouco fisicamente, é um cara que oferece muito pouco na marcação e que no meio-campo do LDU, que joga com 5 jogadores, eles jogam num 3-5-2, ele ia ficar ali, cara, rodeado de tubarão, certo? Não entendi a escolha pelo Veiga. Mas, cara, vamos ouvir o Abel, vamos ver o que o Abel falou, pra gente discutir em cima. Em relação ao Miliano e ao Aníbal, o Aníbal estava no banco, mas estava lesionado, ainda bem que me fazes essa pergunta. Foi um jogador que saiu no último jogo e está lesionado. Então estava lesionado, tá? Então a opção pelo M. Martínez não foi uma opção técnica. Nós viemos com 24, tínhamos 3 goleiros, não o podia utilizar hoje. O Veiga era aquele jogador que a missão do Veiga era muito específica, era sair e bloquear o número 33. Sair e bloquear o 33. O 33 era o Casares. Como ele chamava? Casares? É isso? Era um dos 3 zagueiros, não é? O cara que jogava na esquerda. Vou olhar aqui já pra gente tirar essa dúvida. Mas eu acho que o 33 era ele. Palmeiras e LDU. Quem é o 33 dos caras? 33. Quinones. Não é o Casares. Quinones que joga pela direita. Quase como um ala, né? um lateral deles. Que depois formava na defesa em linha. Mas ele jogou, estou vendo o mapa de calor dele aqui, ele jogou, quase todo o tempo à frente do meio de campo. O cara atuando mais pela direita. Então era fechar o 33. E fechar como terceiro médio quando a bola estava no corredor contrário. E fechar como terceiro médio quando estava no corredor contrário, tá? Então, se a bola fosse para o lado esquerdo da LDU, fechar como terceiro volante se a bola fosse para o lado esquerdo. Quando a bola estava no corredor contrário. Era a missão dele.
A missão do Emiliano era acompanhar o jogador que fez os 2 golos. E a missão do Murilo é muito fácil Peraí que eu tava de entender, arrumando eu um já vos negócio. falei. Pera, eu tava arrumando um negócio, mas essa informação é importante, chat. Vamos ouvir de novo. O jogador que fez os 2 golos. E a missão do Murilo é muito fácil de Voltei entender errado. no corredor contrário. Voltei mal, que era peraí. sair e bloquear o número 33 e fechar como terceiro médio quando a bola estava no corredor contrário. Era a missão dele. A missão do Emiliano era acompanhar o jogador que fez os 2 golos. A missão do Emiliano, o Abel, ele não queima jogador, mas ele dá umas dicas para nós, né? Então, se a missão do Emiliano era acompanhar o jogador que fez os 2 golos, que é aquele menino boliviano lá, bom, Villani, né? Bom menino. Temos um problema. Temos um problema. E a missão do Murilo é muito fácil de entender, eu já vos falei. Entendi que hoje era um jogo mais de duelos, um jogo mais físico. Então, se o Abel também sabia que hoje era um jogo mais de duelos e mais físico, cara, por que a opção pelo Veiga? Por que não sair com 3 zagueiros, então? Por que não botar um terceiro zagueiro ou então fazer aquela função do Piquerez, às vezes mais por dentro? Por que? Porque que é um cara forte, né? Rápido. Se era físico, por que a opção pelo Veiga, então? Porque ele no primeiro tempo você fica praticamente com um cara a menos nessa mordida, né? E nesse quesito o nosso Villamil, bom jogador. Murilo tem essa capacidade, pelo jogo que fez hoje também. E portanto acho que foram 3 substituições perfeitamente normais, tendo em conta aquilo que era a nossa estratégia. O nosso adversário tinha 3 jogadores no meio campo, nós queríamos pressionar a primeira fase de pressão do nosso adversário a partir de um determinado momento, à frente da linha do meio campo. Não o conseguimos fazer e tu falaste na minha opinião, mas é só a minha opinião ainda muito quente. Há uma coisa que eu avisei os meus jogadores, que há uma coisa que esta equipa do LDU faz, porque senão não estava neste momento nas meias finais, é que compete muito e em sua casa é muito forte. Sobretudo na primeira parte, não entendemos da forma agressiva e intensa que os nossos adversários entraram e fomos entendendo isso ao longo do jogo, mas apesar de nós não termos feito, na minha opinião, um bom jogo, não nos podemos esquecer, tivemos uma Tá, isso também é importante, vamos ouvir. Ele vai falar das oportunidades, né? de Roque na primeira parte para poder fazer, em frente ao goleiro, um remate do Veiga na primeira parte dentro da primeira área, na área, um lance no primeiro minuto da segunda parte do Lopes que bate no peito do nosso adversário, outro lance do Ramon que isolado chuta e o goleiro defende, e esta última do Flaco. Muito fácil chegar aqui às 9h40 da manhã, eu vou encerrar a live já porque eu tenho fisioterapia. É muito fácil chegar aqui e falar, pô, eu sairia com 3 zagueiros. Eu acho que todos vocês aqui falariam, o Arthur Braia falaria, pô, vamos sair com 3 zagueiros. Eliseu falaria, vamos sair com 3 zagueiros. Hoje é fácil. Porque se ele tivesse saído com 3 zagueiros nessa preguiça que o time estava ontem, ele ia tomar de 2-3-0 também, a gente falava, Abel, retranqueiro, saiu com 3 zagueiros, deveria ter colocado o Veiga para ter mais jogo, para segurar mais a bola. Então é muito fácil vir aqui hoje falar que ele deveria ter jogado com 3 zagueiros. O que dá para falar é que na hora que você olhou a escalação antes do jogo, como eu tenho certeza, e você viu Veiga, M e Andreas, você sabia que o meio de campo ia ter um problema de mordida. E você sabia, eu também, que num jogo físico isso poderia custar caro. Acho que ficou muito claro nesses gols que a gente viu agora, depois da explicação do Abel, quem errou. O Abel não joga videogame. O Abel não pega um controle, olha meu controle Pro do Switch 2 aqui. Você não pega um controle e sai jogando com os jogadores. Ele montou o melhor possível, ele falou o que ele queria, ele avisou os jogadores dele que a LDU tinha eliminado o São Paulo, o Botafogo, terminou em primeiro do seu grupo, ele avisou. E os caras entraram muito desligados. O mínimo que eles podem fazer agora é comer a bola na semana que vem. E isso não é o Abel. São os jogadores. O Abel errou na escalação do primeiro tempo, mas o erro do Abel, se os jogadores estivessem num dia bom, o erro da escalação do Abel não teria custado 3 gols no primeiro tempo. Vocês concordam, chat, ou discordam? O Abel errou, mas a performance dos caras, a quantidade, o desligamento total deles, a desorganização deles ali mesmo, de coisa que a gente não está acostumado a ver, a gente não está acostumado a ver o Palmeiras assim, tem mordida desse jeito. A escalação estava errada, mas esse 3-0 é muito mais justificado pela performance individual de vários jogadores ali. Pô, o Kelvin saiu no intervalo.
É da performance individual de vários caras ali que estava muito abaixo. E aí o Matheus, eu não vou usar esse termo, Matheus, mas jogo de Copa por isso que eu elogiei o Flamengo, e alguns de vocês ficaram, elogiando o Flamengo ganhou só de 1-0, mas é a mordida. É a mordida da Copa. É o jogo de Copa, é a pegada da Copa, é diferente, cara. Não dá pra jogar assim. Não dá pra jogar. Isso aqui é um jogo que você vai. Isso aqui é a 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. Vitória e Palmeiras, com o Palmeiras já campeão brasileiro. Você não pode jogar desse jeito aqui. Isso ali foi um lance. Pô, a bola estava muito, muito perto de mim. Eu tentei recolher o braço o máximo possível. A verdade é que o primeiro tempo foi tudo o que não planejamos. Fator da atitude joga muito aqui, na casa deles. E creio que desde que cheguei acá, este primeiro tempo foi um dos melhores primeiros tempos que tuvimos. Não o melhor. Não só por los goles, por la consistência da actuação. Eles tiveram uma situação muito, muito clara, ¿no? Também no primeiro tempo. E creio que al final tuvimos a capacidade de generar e meter as situações que tuvimos. E isto marcou uma diferença tremenda para a segunda parte do partido. Muito bem, estamos com lances da partida. O Palmeiras se complicou nesse jogo de ida e nós vamos começar esse debate. Estamos vendo aí alguns dos lances. O Carlos Miguel começou salvando o Palmeiras em 2 ações sensacionais. Essa é a primeira, inclusive. Mas a pergunta para a gente começar o debate é o que deu errado na estratégia do Palmeiras para o jogo? Porque aqui, nós estávamos aqui ontem no Pucheta, eu disse que seria um empate. Ele disse que seria a vitória do Palmeiras. E no fim das contas, o que aconteceu foi algo completamente diferente do que se imaginava. Deu tudo errado, eu acho, né? Do início ao fim, desde a escalação, a postura em campo. Então, o Palmeiras ele teve muita dificuldade, até no meio de campo. Assim, acho que o principal problema do Palmeiras talvez tenha sido o meio de campo. Porque quando você entra com o Veiga, deixou um espaço ali, um buraco. E aí o Palmeiras estava sofrendo muito. O Andreas Pereira, em muitos momentos na partida, eu via ele meio perdido em campo, sabe? Sabe quando vem dois atacantes ou 2 marcadores e ele não sabe em quem ia, porque o Martinez também não estava bem. Até o Abel, na coletiva, ele fala de um erro do Martinez, que ele devia ter acompanhado os 2 gols do LDU. O Veiga também ele cita, né, no lance, que tinha que ter acompanhado o Quinones, né? O Quinones. E o Veiga também... Assim, eu tinha me surpreendido quando ele começou com o Veiga, porque eu falei assim, acho que ele vai pra cima. Mas ao mesmo tempo deixou uma lacuna muito grande no meio de campo, e até a gente tava falando antes do programa iniciar, o lado direito da defesa do Palmeiras, que era o Veiga dali e o Kelvin, tava uma avenida. E o Kelvin também acho que sentiu muito a altitude, depois ele tentou corrigir com o Jack, que também não foi bem na partida. Então o Abel ele errou do início ao fim. E assim, eu acho que erros acontecem, mas um erro custou muito caro. E agora vai ser muito difícil de reverter no Allianz Parque. Vamos chegar nessa parte de probabilidades, mas falando especificamente desse jogo, o quanto a questão de altitude foi determinante, porque, por exemplo, a gente tava conversando fora do ar, como o Felipe bem disse, no primeiro gol, vou começar até com o Vini nessa, no primeiro gol eu achei que faltou um pouquinho de gás físico mesmo, né, o Kelvin acaba errando a jogada, e aí nisso saiu o primeiro gol, acho que o tempo de recuperação não foi suficiente, eu acho que isso tem correlação com a questão de gás mesmo, questão de altitude, mas o resto do jogo por si só, eu acho que a altitude não pode ser contabilizada como principal relevância para a derrota, né? Então, Gustavo, eu acho que a altitude ela é um fator importante no jogo. O Quito é alto, suficientemente alto para ser um problema, né? Físico, não é La Paz, mas é alto. Mas eu acho que o principal problema do Palmeiras foi a organização. Até porque eu acho que começou a faltar perna e pulmão pro Palmeiras no segundo tempo. E não foi no segundo tempo que o Palmeiras tomou os gols, né? O Palmeiras toma os gols, a LDU constrói a vantagem no primeiro tempo, né? E a vantagem é construída muito pela desorganização do Palmeiras. O Palmeiras é um time que já faz 2 jogos, né? Ou seja, 180 minutos que o Palmeiras tem problemas para defender o centro da sua área, né? Aquele funil ali. O Palmeiras é um time que faz marcações individuais, né? Faz esses encaixes individuais. E ontem ele foi completamente manipulado pela LDU. A LDU é um time muito bem treinado pelo Thiago Nunes. Um dos zagueiros da LDU vira quase que um volante ali, que é o Quinones, que ele é, na verdade, um lateral esquerdo de origem, mas quando eles defendem numa linha de 5, ele vira um zagueiro. E aí, o cara que é o ala esquerdo vira um ponta, e aí o Palmeiras estava completamente perdido nesse lado esquerdo ali. Não sabia o que fazer direito. E aí ter jogadores como o Veiga e o Kelvin, e aí talvez tenha sido um erro do Abel de não ter talvez feito uma previsão, uma perspectiva do que poderia acontecer na partida, fragiliza muito defensivamente. E aí é complicado porque o Abel ele acaba perdendo o jogo por virtudes que ele costuma ter, né?
que é a preocupação defensiva. Talvez o torcedor do Palmeiras hoje queria acordar e ver, eu queria que o Abel fosse mais Abel. E o Palmeiras, por exemplo, com o Kelvin e o Veiga, ficou muito fragilizado no lado direito, e ele tinha jogadores que recompunham com mais força ali. Ele tinha o Giai, ele tinha o Maurício, beleza, não começou o jogo assim, mas o jogo vinha dando recados que talvez o Abel deveria ter mexido antes, talvez até no primeiro tempo, né? Vocês acham que o Abel seria o principal culpado? Ele subestimou, quem sabe, a LDU? Tendo em vista que a LDU foi líder no grupo do Flamengo, eliminou o Botafogo, eliminou o São Paulo. Você acha que ele é o principal culpado? A gente pode colocar na conta do Abel as ações e o resultado do jogo? Eu acho que da forma tão categórica que a LDU vence, com uma imposição tão grande, atribuir só uma pessoa eu acho que não seria o mais adequado. Eu acho que ele é um grande responsável, concordo, sobretudo no ponto que o Vini colocou em relação à escalação. Acho que tendo o Kelvin, sabendo o contexto. E assim, não é algo novo, né? Jogar em Quito contra uma equipe equatoriana, na situação de Libertadores, não é algo que o Palmeiras não tinha experienciado antes, não, pelo contrário. Então, assim, você já tinha esse entendimento. Acho que tem esse vacilo. Você tem uma imposição física dos jogadores da LDU. Acho que entra, sim, a cota da altitude, mas não é o prioritário. É uma parcela de responsabilidade. Mas você tem erros individuais dos jogadores. Então, assim, esse é o tipo de derrota que eu acho que fica muito pesado você colocar em apenas um responsável ou tornar a culpa maior de alguém. Acho que é um coletivo ali. Acho que você tem que abraçar todo mundo. Mas eu vejo o fator. Acho que da escalação não foi boa. Acho que não deu certo a ideia. O Palmeiras, o Vini falou da questão do Funis, o Villamil fez 2 gols dali, teve uma terceira chance, inclusive quando tava 0-0, o Carlos Miguel faz uma grande defesa. Aliás, talvez o melhor jogador do Palmeiras seja o goleiro que tomou 3 gols. Em jogadas parecidas os gols. Exatamente. Que mostra um padrão de jogo da LDU, agora, né? Se 3 jogadas parecidas, 2 gols do Villamil parecidos, a defesa do Carlos Miguel parecida. Quer dizer, então, o problema é muito visível, né? Mas pensa. Pessoal, cara, chegar agora a dizer que é um culpado. Ontem foi um desastre, pô. Irreconhecível o Palmeiras. A altitude, cara, rapaz, a altitude é um problema. Vamos botar aí 20% do problema. O problema ontem é que, cara, muitos vão vir aqui no comentário me xingar, mas eu vou ter que dizer, pô. Ontem o Abel foi engolido pelo Thiago Nunes. O cara usou a favor dele o fator campo, pô. Usou a favor dele eu não vou dizer altitude, porque altitude também, como eu falei, é 20%, né? Mas eu acho que parece que a altitude também interfere no psicológico do cara, velho. Porque o time do Palmeiras ontem não estava se comportando como o Palmeiras, se comportou como sem me desmerecer, como o Ceará, né? Como um Internacional. Não foi o time do Palmeiras que a gente viu ontem. Quem já foi pra altitude sabe que interfere no psicológico, a pressão do ar. Cada um reage de uma forma. Mas eu acho que a questão ontem foi mesmo o Thiago Nunes que dominou o Palmeiras, o meio de campo do meio pra frente ali da LDU dominou, velho. Fato, a gente como torcedor tem que admitir, todo lutador perde uma luta. Quando ele perde tem que dizer, não, tomei um nocaute e não consegui ficar de pé, tava vendo estrela, meu amigo. O Palmeiras ontem foi aquele boxeador bom, mas que pegou um cara bom também, não muito bom, e tomou um nocaute e já ficou grog, não conseguiu mais ter o foco ali, manter a disciplina ali do que foi treinado, do que foi preparado. Perdeu o foco, o primeiro gol destruiu o Palmeiras. Mas sabe, eu fosse com 3 volantes. Cara, quem tá agora? Eu não, que eu não tenho nem ar-condicionado aqui, mas comentarista de ar-condicionado que nunca jogou bola. Chegar agora a dizer que o Palmeiras perdeu porque a Abel não colocou 3 volantes, meu irmão, tem que mandar pra PQP. Porque, cara, se botasse 3 volantes, 3 zagueiros ontem, não adianta nada, pessoal. O problema não tá. O time do Palmeiras está tomando gols. Tá, realmente, tem que melhorar a zaga. O Palmeiras precisa dar uma melhorada na zaga, fato. Cara, mas a questão ontem foi mais no meio de campo. O Palmeiras perdeu no meio de campo. Quando você perde o meio de campo, amigo, já era. Você vê o André falou. O André não tá. Quando o André não tá no jogo, meu amigo, é difícil. Né? E eu acho também que tem um fator que ninguém fala. Eu acho que quando o Palmeiras perde o Evangelista, o Palmeiras perde muita força física, né? E perde também um poder de marcação absurdo, porque o André não tem o poder de marcação que tem o Evangelista. Não tem. Eu vejo o Palmeiras eu vi o Palmeiras com Evangelista, Aníbal
e o Andrés, como meia, no lugar ali do Maurício. Ou do Veiga. Eu ainda falei, ontem eu falei, né? Eu acho que o Abel vai escalar o Veiga pela experiência, não escalou o Maurício. Mas tem que entender que um jogo daquele, apesar que o Veiga não é velho, né? O Maurício é mais jovem, mas, cara, vai falar o que for. Não, pra mim, a culpa não foi assim. Sempre a culpa ressai no treinador, né? Mas eu acho que poderia botar 3 zagueiros, poderia botar 5 meio de campo, mas quando o Aníbal Moreno sai, como o Aníbal sai e entra Emiliano, fica totalmente diferente. É totalmente diferente você treinar com o cara e chegar na hora de ter que trocar. Pô. É difícil, mas agora é levantar a cabeça, continuar focado aí, né? Dá pra... É difícil, né? Mas dá pra correr atrás do prejuízo. E agora é focar no brasileiro, como eu falei, né? E eu tinha falado aqui. Foca no que tá mais perto. Agora, pra mim, o foco tinha que ser, na minha visão, o brasileiro, cara. Porque se ficar complexado, tem que virar, vamos supor, aí tomou 3 lá, vai se frustrar aí vai ficar botando a culpa em quem? Foca no brasileiro, que já sabe até onde vai, né? Até dezembro, e dá pra chegar, porque é líder. Não pode querer agora botar o time aí, de repente perde um jogador num jogo desse aí. Tem que saber, agora sim, tem que escolher o que quer. Agora ficou um pouco difícil, mesmo o jogo sendo da nossa casa, gente sendo em casa, né? Mas ficou complicado, porque, pô, cara, tomou 3, né? Se fosse pelo menos 1 ou 2. Mas o Palmeiras é um time que surpreende. Mas eu digo desde o começo, eu prefiro focar em uma coisa só do que focar em várias. Porque como você foca em muito, você não tem nada. Não dá pra você abraçar um monte de coisas, não dá, pô, não dá. Agora, se você focar em uns, você quer pegar 10 kg de arroz, qual é mais fácil? Você pegar 10 kg de arroz, cada um de 1 kg, ou você pegar um saco de 10 kg? Você pegar um saco de 10 kg, meu irmão. Eu sou assim, pô. E eu acho que a gente tem que ser assim, focar no simples, né? E ser mais objetivo. Mas tudo bem, tem que jogar, se virar, beleza. Mas sem ficar complexado, não vamos jogar culpa em ninguém, não vamos ficar perseguindo ninguém, que o Palmeiras precisa, como a Abel falou na coletiva, o Palmeiras tem que ser apoiado na dificuldade, não só na vitória. Que na vitória fica fácil, né? Torcedor de time que só ganha, né? Aí até eu, meu amigo. Aí até minha mãe, que não torce pra ninguém, torce pro Palmeiras. Tá ganhando, né? Palmeiras! Mas quando tá perdendo, ó, todo mundo some, entendeu? Mas é isso mesmo. Beleza aí? Tamo junto aí. Até o próximo vídeo aí. Se você gostou do vídeo, pessoal, se inscreva no canal, deixa o like e comente suas opiniões, já deixando os créditos aí pra SPN Brasil e pro Thiago Life, Thiago. Se você quiser assistir a live dele, vai estar o link aí completo para você assistir a live completa, beleza? Que Jesus abençoe vocês. Abraço a todos e obrigado por quem chegou até aqui, beleza?